E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fernando. Nós vamos iniciar mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++, e hoje nós vamos continuar com resolução de exercícios. O exercício que nós temos para hoje é esse aqui. Vamos ler o enunciado. Faça um programa em C++ que solicite ao usuário que informe um número inteiro que representa uma quantidade de minutos. O programa deverá calcular e exibir na tela a quantidade de horas e minutos que este valor representa. E aqui temos alguns exemplos, né? Deste modo, se o usuário digitar o valor 1000, o programa dará como saída 16 horas e 40 minutos. Ou seja, 1000 minutos são 16 horas e 40 minutos. Caso o usuário digite o valor 50, o programa dará como saída 0 horas e 50 minutos. Gente, antes da gente começar a escrever qualquer código para resolver essa questão, o que eu sempre digo é, nós devemos primeiro planejar o nosso algoritmo, ou seja, eu sei fazer esse cálculo à mão, eu sei fazer esse cálculo manualmente, eu sei as etapas que são necessárias para fazer esse cálculo. Uma vez que eu fizer o meu planejamento e entender, fazer alguns exemplos à mão mesmo, a gente vai partir para a codificação, para a escrita do código. Vamos lá, vamos pensar um pouco aqui. A entrada do algoritmo, a gente sabe, já está claro para a gente, que vai ser um número inteiro que represente uma quantidade de minutos. Uma vez que eu tiver essa quantidade de minutos em uma variável, por exemplo, eu vou poder fazer a conversão para horas e minutos. O exercício fala assim, se o usuário digitar, por exemplo, 50 minutos, o usuário digitou 50 minutos, o programa vai chegar para mim e vai dar como saída assim, 0 horas e 50 minutos. Isso é bem claro, né? Porque o usuário digitou o número 50 e isso não equivale a nenhuma hora, né? Equivale a 0 horas e 50 minutos. Ok. Porém, no outro exemplo que foi dado, se o usuário digitasse 1000 minutos, o programa iria dar como saída para mim 16 horas e 40 minutos. A questão é como que a partir de uma quantidade de minutos eu chego na quantidade de horas e minutos. Como que eu faço essa conversão? Vamos pensar um pouco mais. Continuando. Se por acaso a entrada do programa fosse 80, nós sabemos que uma hora tem 80 minutos. Aliás, que uma hora tem 60 minutos. Se uma hora tem 60 minutos, eu sei que aqui dentro tem pelo menos uma hora, então o programa daria como saída para mim uma hora e sobrariam o quê? 20 minutos, né? Então, 1 hora e 20 minutos. Nós temos que achar uma forma de a gente fazer um cálculo para chegar nesse resultado. Se eu pegar o número 80, vamos pensar aqui. Se eu pegar o número 80 e tentar fazer uma divisão por 60, se eu pegar 80 e dividir por 60, o que vai acontecer? 80 dividido por 60 vai dar 1 aqui. E aí, se eu multiplicar 1 vezes 60, 60, 80 para 60, vai me sobrar aqui de resto 20. Olha que interessante, pessoal. Quando eu estou fazendo a operação de divisão aqui, se eu fizer a operação apenas inteira, eu considero que esse resultado aqui é a quantidade de horas e esse resultado aqui é a quantidade de minutos. E nós já vimos que, numa operação desse tipo, eu consigo calcular o resultado da divisão inteira usando um operador de div. E o resto da divisão inteira, nós já vimos que nós conseguimos usando o operador de mod. Certo? Lembrando que os símbolos, né, que a gente usa, para o div o símbolo é uma barra, e para o mod o símbolo que a gente usa é um símbolo de porcentagem, né? Então a ideia nossa vai ser essa. Eu vou pegar o valor, a quantidade de minutos e fazer uma operação div 60.
Se o resultado que eu achar do div é a quantidade de horas, o resultado que eu achar do mod é a quantidade de minutos. Vamos lá então para a escrita desse código. Atenção, pessoal, que como esse código só usa os operadores de div e mod, só vai usar isso, a gente não vai precisar incluir biblioteca alguma. A gente não vai precisar de incluir a biblioteca de funções matemáticas dessa vez, não. Nós vamos começar criando uma variável inteira para armazenar a quantidade de minutos. Eu vou chamar essa variável de minutos mesmo, min. E aí eu vou pedir para o usuário vai digitar essa quantidade de minutos, né? Então, eu vou começar dando um comando de cin min. Poderia ter aquela mensagem antes solicitando para o usuário informar a quantidade de minutos? Cout, digite os minutos. Eu poderia colocar essa linha aqui antes. Poderia. Mas também, nos nossos exercícios, nós podemos também omitir essa linha. Ela não é uma linha obrigatória. Então, vamos lá. O programa, eu declarei as variáveis, o usuário declarei a variável min e o usuário vai digitá-la. Uma vez que o usuário digitou essa variável para armazenar a quantidade de minutos, eu tenho que fazer uma conversão. Eu tenho que criar uma variável para armazenar as horas. Então, eu vou criar uma variável chamada h e eu vou fazer assim, h recebe. Vamos pensar, gente. Quando eu tiver a minha conta, igual eu dei no exemplo, ó, se eu tenho 80 dividido por 60, eu vou ter que fazer uma conta de div por 60, né? E a quantidade de horas vai ser o resultado da divisão e a quantidade de minutos vai ser o resto da divisão. Então, para eu calcular esse valor aqui, eu vou fazer uma operação de div. Então, eu vou fazer assim, h recebe min div 60. E a variável? E agora o próximo passo qual que é? Eu calcular a quantidade de minutos que restou, né? Eu vou criar uma outra variável aqui em cima, chamada m. E eu vou fazer assim, m recebe min mod 60. Feito isso, eu tenho calculado a quantidade de horas e a quantidade de minutos. Basta eu exibir uma mensagem na tela assim, cout h horas e m minutos. Vamos ver se está funcionando? Então, eu vou testar esse código. Eu vou pressionar a tecla F11. E vamos lá, vamos digitar com aqueles valores que a gente já conhece, né? Então, se eu começar digitando 60, o programa vai dar como resposta para mim 1 hora e 0 minutos. Tudo certo. Se eu digitar, por exemplo, nesse programa, o valor... Vamos pegar o valor 80. 80 dá 1 hora e 20 minutos. Vamos ver? Aí, 1 hora e 20 minutos, tudo ok. E se eu digitar aquele valor 1000, que está lá no exemplo do exercício? Se eu digitar o valor 1000, o programa vai dar como saída para mim 16 horas e 40 minutos. Então, tudo certo, o programa está funcionando como devia. Pessoal, nós vamos finalizar por aqui então. Essa questão foi para a gente testar o uso dos operadores de mod e div. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.